Fala, investidores! O grande dia da reunião do Fed chegou. E por que é o grande dia? Porque vai movimentar a economia americana pelos próximos meses e talvez até anos. Isso significa dizer que, claro, para o mercado financeiro, nós vamos ter presentes para todos os gostos, todos os bolsos, sejam eles bons ou maus, claro, dependendo das suas perspectivas de investimento. Além de que a taxa de hipoteca aqui dos 30 anos nos Estados Unidos, ela subiu para 6,28%, o que é acima de 5,5%, isso dentro de uma semana somente. Olha que salto essa taxa deu. E quanto à empresa agora Coinbase, ela está cortando cerca de 20% da mão de obra dela. E a FedEx, ela subiu 18% no preço das suas ações em curto espaço de tempo. Quer saber por quê? Vem comigo. E não somente isso, a empresa Caterpillar, ela está mudando de casa depois de quase um século. Isso tudo para quê? Para economizar. Imagina se uma empresa dessa faz isso? O que nós deveríamos estar fazendo? Como é que você está então, investidor e investidora? Esse aqui é o Money Talk, a tua atualização constante do mercado americano de investimentos. E se você gosta desse tipo de tema, aproveita, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum conteúdo e já confere também todas as nossas outras mídias sociais, que os links estão na descrição desse vídeo, além, claro, do meu Patreon, que é uma comunidade ali onde eu troco muita conversa com as pessoas que fazem parte dessa comunidade e compartilho, claro, tudo que eu estou vendo no meu dia a dia sobre notícias, informações específicas sobre algumas empresas, ou quais setores de repente estão despontando mais, e tudo isso serve para a gente proteger nosso dinheiro e multiplicar, claro, que é o objetivo de todos nós. Veja aqui, agora trazendo para o que está acontecendo nesse momento da Bolsa de Valores americana e também da economia americana, né? Os últimos dias de negociações que nós vimos desde sexta-feira foram muito dramáticos, com grandes quedas. Até ontem mesmo o mercado estava sangrando e isso vale para todos os setores. Então, desde a sexta-feira passada, o índice de preços ao consumidor ele ficou sim acima das expectativas, 8,6%, e o sentimento então do consumidor atingiu o nível mais baixo já registrado desde 2008. E ó que 2008 então foi a crise das subprimes. Agora veja, com um sentimento tão baixo assim, significa dizer que também nós estamos caminhando para um consumo ainda menor. E um consumo menor significa ganhos das empresas também menor. Então veja, o SP500 por conta disso entrou numa baixa de mais de 20%, oficializando, claro, o que nós já vemos acompanhando, o chamado bear market. E o spread de rendimento dos títulos do Tesouro americano de 2 anos ficou por um curto espaço de tempo, então maior que o de 10 anos, mas mesmo tendo sido por um curto espaço de tempo, também de repente ele simplesmente está se mantendo. Ele voltou, entre aspas, à normalidade, ficando menor esse spread, e só que é uma diferença muito pequena. E daí aqui o grande ponto sempre é, mas eu não entendi, por quê? Qual é o problema disso? É porque rastrear esse tipo de indicador significa dizer encontrar momentos que historicamente trouxeram recessão, porque como que, pensa comigo, um título de 2 anos pode ter uma valorização maior, por exemplo, que um de 10 anos. Significa dizer que no curto espaço de tempo o mercado está com tanto medo que está se voltando para esses títulos. Significa dizer então também que, claro, está sendo oferecido por esse valor para estimular então essa movimentação. E daí, claro, grandes fortunas são movimentadas do mercado de ações para o mercado de títulos, só que de títulos de 2 anos e não os de 10 anos, que você simplesmente pensaria, bom, mas quanto maior o tempo, maior a remuneração. Então entendeu agora a ideia da inversão da curva de remuneração desses títulos? Esse é o problema. Então, por conta disso, quando se vê historicamente e estatisticamente, encontramos então nesses momentos prévias de recessão. Não só de momento de recessão, mas então que nos próximos meses é assim que a economia acabou se comportando, entrando em uma recessão. Até porque uma recessão, ela não acontece de hoje para amanhã, ela é construída. É diferente, de repente, de um momento de saúde pública que nem fechou em março de 2020, ou de repente de uma guerra que simplesmente paralisa tudo naquele local que está acontecendo o problema.
Mas no caso das recessões, não. Elas são construídas através de uma série de fatores. E para você acompanhar comigo o que está acontecendo nesse exato momento, deixa eu trazer você então para claro, o nosso Yahoo Finance. Nesse momento, os índices estão em verde, estão até bem positivos com relação ao que Jerome Powell vai trazer no meio da tarde de hoje, mas ontem estava tudo muito vermelho. E aqui o que você pode encontrar é que a notícia foco do momento de hoje, das bolsas de valores, é como o Fed vai se posicionar. E aqui nessa notícia especificamente é que ele pode aumentar a taxa de juros não em meio ponto percentual, mas 0,75, o que não acontecia desde 1994. Isso significa dizer, claro, que o mercado está com muito medo. Além de que, vendas no varejo dos Estados Unidos caem inesperadamente. Esse inesperadamente é entre aspas, porque quem já acompanha o mercado já está vendo isso desde o ano passado já acontecendo aos poucos. Claro que muitas das gigantes trouxeram seus números somente no final desse trimestre, do primeiro trimestre, e daí, claro, aí simplesmente constatou uma coisa que já vinha sendo predito, né? Quem está acompanhando já sabe, né? Muitas vezes eu mesmo falei aqui no canal também. Então, olha só, o futuro das ações sobem à medida que traders se preparam, aqui seria uma outra notícia, para essa manifestação de Jerome Powell. Então, essa manifestação ela pode levar o mercado, esse gigante barco, esse boat americano, para qualquer lado, esse boat aqui do Wall Street. Pode ir para um lado, pode adernar para o outro. Então a gente tem muita informação para ver ainda no dia de hoje. E com relação, claro, aos títulos, como você pode ver, o de 10 anos está sendo negociado a 3,41 e no caso de 2 anos está sendo negociado a 3,34. A diferença é muito, mas muito pequena nesse momento. Significa dizer que qualquer coisa pode acontecer e o medo do mercado sim pode afetar diretamente essas negociações diretas que nós estamos vendo aqui com relação então a essas duas métricas, seja o de 2 anos tanto quanto o de 10 anos. Agora, se eu trago para você o que está acontecendo nos setores, e eu preparei esse material aqui para você ver o que aconteceu nos últimos 5 dias somente. E houve uma queda de mais de 10% no índice SP500. E aqui as grandes movimentações, a gente vai falar um pouquinho da FedEx daqui a pouco, mas olha só, a FedEx nesses últimos 5 dias, tá? Teve então uma valorização de 3,8. Vamos encontrar tantas outras aqui, mas você pode ver que para baixo, esse aqui são empresas que fazem parte das 500 maiores empresas americanas. Essa aqui nada mais é do que uma lista dessas empresas. E aqui então as grandes movimentações nesses 5 dias. Então olha só, agora na outra ponta eu vou encontrar uma Carnival, por exemplo, todo o setor de reabertura e de turismo com grandes recortes no preço das suas ações. A Carnival, por exemplo, quase 31%, o Royal Caribbean quase 31% também, Norwegian também. Você pode ver, olha só, as 3 primeiras aqui em termos de perda, de maior perda, são empresas voltadas diretamente para o setor turístico e são voltadas para com esse foco em receber essa massa de pessoas que de repente ficou tanto tempo trancada em casa que agora quer pegar o seu cruzeirinho e quer passear para Bahamas. É isso que nós estamos vendo. Mas por mais que elas tenham divulgado que elas estão fully booked, ou seja, estão cheias de reservas, mesmo assim elas estão tendo grandes correções. O que pode ser, claro, boas oportunidades de entrada de investimento, mas sabendo que o que está segurando essas empresas nada mais é que o caixa que essas empresas têm, ou seja, o seu cash flow, o que é muito importante, que nesse momento está tendo entrada, mas está tendo muito gasto também. Então, olha só, Caesars Entertainment está muito barato para essa ação, da ação especificamente, American Airlines, Expedia, você está vendo? São empresas, Delta Airlines, United Airlines, são empresas voltadas para o turismo, que com essa questão da reabertura, as pessoas não estão muito acreditando que por mais que haja abertura, que as pessoas estejam indo para isso, mas vamos lá, vamos combinar que são setores que de repente, se a pessoa perde o emprego, se a economia está baixa, afinal de contas os americanos também estão com uma poupança, o menor nível de economia desde 2008 também. Então não é esse desânimo com relação ao mercado vem com o menor nível de 2008 por conta também de ser o menor nível em termos de poupança desde 2008, né? E tudo isso, claro, gera esse medo e não seriam nessas companhias que você gastaria seu dinheiro caso você estivesse passando por uma situação como essa. Você guardaria. Por isso, então, o medo que os próximos números dessas empresas sejam muito baixos. Claro, estou falando da SP500, mas aqui se eu for falar, por exemplo, dos 11 setores americanos, por exemplo, o setor de comunicação também caiu quase 11%, o setor de consumer discretionary também, que não é um produto que você é essencial, então também caiu, mas veja,
todos caíram. A questão é quem caiu menos. O setor de consumer staple, que é mais proteção, então, ele caiu menos, né, bem pouco comparado, por exemplo, a um setor de real estate que caiu 12%. Se imagina se o consumer staple caiu 6%, caiu metade. Então, está no lucro nessa perspectiva de análise, então, de quem caiu mais e quem caiu menos. Até o setor de utilities, que também é composto por várias empresas que pagam dividendos, também teve um recorte nesses últimos 5 dias. O que pode, para quem é investidor de valor, ou seja, se você é investidor voltado para a parte, então, de dividendos, e você vai encontrar grandes posições aqui bem interessantes para investimentos. Inclusive, por exemplo, olha que interessante, a parte de tecnologia também teve um recorte de 11%, no caso ficou até menos do que o próprio real estate. Por isso a gente vai falar então de uma notícia bem importante com relação a mortgage ainda no dia de hoje. Mas bom, vamos lá. Veja só. Esse medo, então, crescente de desaceleração do crescimento da economia, com a recessão batendo na porta, e se você juntar tudo isso ainda com um risco crescente de inflação galopante, tudo isso, então, pode mostrar um problema mais duradouro na economia americana e, claro, isso vai afetar diretamente o mercado de investimento. Então, tudo isso fez com que os mercados globais simplesmente caíssem e caíssem drasticamente em apenas alguns dias, com quedas dos últimos 3, 4 dias de mais de 2%. Você imagina só, dentro de índices, essa é uma soma que vai gerar, então, no que eu acabei de mostrar na tela para você, essa questão, então, dessas variações. Agora, vamos lá, adicionando ainda mais combustível a esse fogo que a gente está vendo nos mercados, estão, claro, as revisões das empresas para baixo nas suas perspectivas, principalmente de receitas e, claro, de lucros. E isso também vem junto, vem somando, né, com um punhado de anúncios de demissões das empresas que surgiram simplesmente nessas últimas semanas, mas, claro, já vem há alguns meses sendo trabalhado por algumas empresas que já sentiram que deveriam estar fazendo isso e, claro, simplesmente estão fazendo esses recortes para se manterem, então, saudáveis financeiramente. Hoje, então, claro, nessa reunião do Fed, nós temos 3 barris, eu diria assim, de pura pólvora. Isso porque, então, os aumentos eles podem ser em 50 pontos, o que já é praticamente certo que no mínimo se aumentaria em 50. Depois, tem uma forte ideia nesse momento de que por conta da inflação que veio da semana passada, o Fed tenha então mudado sua perspectiva e já decidido então implementar um aumento mais forte na base de 75 pontos. E para aqueles mais extremistas que acham então que o Fed vai vir batendo com força até então 100 pontos, o que seria assim o ápice do ápice. Claro, cada um deles vai ter um efeito impactante nos mercados. Do ponto de vista, então, negativo, se o Fed aumenta pouco a taxa de juros, os mercados, então, podem cair, porque eles acreditam que o Fed, ele simplesmente não está comprometido em combater a inflação devidamente. E se aumenta muito, simplesmente pode também destroçar as ações, porque os investidores, eles estão vendo que as empresas, elas vão ser diretamente afetadas e, claro, fortemente, então, no que se refere à redução dos seus balanços. Já no ponto de vista, então, agora positivo, então se o Fed aumentar pouco, os investidores podem, claro, né, e pensar então, bom, vamos agora às compras com força, porque a gente acredita que as empresas então vão ter bons números nos próximos trimestres. E se aumentar de repente muito, não, ao invés de 0,5 ir para 0,75 ou até 1, então também podem ter os investidores uma visão positiva, acreditando que o Fed está comprometido justamente em espantar a inflação, não importando, claro, o impacto desse aumento nos números das empresas. Você está vendo que, então, de um jeito ou de outro, os aumentos eles vão encaixar tanto numa visão positiva quanto numa visão negativa. Ninguém sabe. Agora, daí eu pergunto para você, quão forte você gostaria, de repente, que fosse esse aumento das taxas? Bom, é a opinião que cada um tem e dentro de uma perspectiva de que vamos bater mais forte na inflação, vamos mais tranquilo, mas enfim, de um jeito ou de outro, repercussão vai ter, não tem jeito. Agora veja, que independente então da tua resposta, hoje é o deadline, já que então o encontro do mercado financeiro já está marcado com o nosso amigo Jerome Powell e vai acontecer agora no meio da tarde. Mas eu já adianto então que com certeza vai ter muita volatilidade, ou seja, a volatilidade ela está no ar, porque nós vamos descobrir alguns dos detalhes então dessa reunião do Banco Central e ela vai impactar diretamente no mercado financeiro, na economia e, claro, mostrando então para onde está indo o barco dos Estados Unidos. Qual será então o futuro do país? Veja que o presidente então do Banco Central, o Jerome Powell, ele está andando
literalmente numa corda meio que bamba, né, dessa política monetária, justamente no contexto de que da esperança que todo o Banco Central, mas claro, a economia americana, de evitar uma recessão, que a princípio já está, mas só não foi ainda declarado, ao mesmo tempo, né, que está buscando diminuir uma demanda de consumo, porque é essa matemática difícil de fazer, porque é com a demanda que se cresce a economia, mas com o excesso de demanda gera inflação, então você vê como fica um círculo dos ratos, né? Ou então do cachorro correndo atrás do próprio rabo. Claro que então o declínio desse ano nos preços das ações e o aumento nos rendimentos dos títulos, eles estão entre as consequências mais óbvias das ações que o Banco Central americano está enfrentando, ou pelo menos eu diria até está criando. Mas vamos lá, veja aqui. Nessa situação toda, um dos grandes mercados que eu já mencionei ali, que também teve uma queda, uma correção muito grande nesses últimos 5 dias, que foi o mercado de real estate, o mercado imobiliário, houve então uns números que foram trazidos para o mercado financeiro, revelando então que a taxa média dos imóveis mais populares, da hipoteca mais popular nos Estados Unidos, principalmente buscando uma taxa fixa de 30 anos, subiu em torno de 10 pontos, o que saltou então de 6,28%, e isso então através de uma pesquisa que foi feita através da Mortgage News Daily, e ela mostrou então que a taxa ela era de 5,5% somente há uma semana. Então você veja, saiu de 5,5% e saltou para 6,28%. E nesse caso, nessas taxas crescentes, elas causaram simplesmente uma reviravolta de um modo muito acentuado no mercado imobiliário. As vendas de casas elas caíram por 6 meses consecutivos. Isso de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis. E veja que as taxas de hipotecas elas subiram acentuadamente essa semana especificamente, justamente também voltada, né, por conta desses temores de aumento da taxa de inflação por parte do Fed, o que tem perturbado o mercado voltado então para o real estate. E esse salto drástico da taxa nesta semana pode ser então o pior desde o último momento que houve uma taxa que impactou tão forte no mercado imobiliário, que foi em 2013, ou seja, quase 10 anos. Então, quando os investidores naquela época, né, viram então o tesouro simplesmente americano, as taxas de 2 e 10 anos também saltando, e por conta de um momento também de instabilidade econômica, e daí que simplesmente veio o Fed naquele momento da história, simplesmente para desacelerar a compra de títulos, e daí ele agiu então aumentando as taxas, o que fez então que o mercado daí acabasse caindo também, tendo uma grande correção. Então, só que tem um detalhe, né? A diferença naquela época é que o Fed ele havia simplesmente decidido que era a hora de finalmente começar a desfazer algumas das políticas que estava incentivando e colocando cada vez mais dinheiro no mercado. Então foi uma deliberação unilateral do Fed, não tinha nada a ver com o mercado ainda naquele momento, pelo menos naquele momento, né? Só que e desta vez já é diferente, né? O mercado ele simplesmente está assim com uma inflação que, se não cuidar, pode se tornar descontrolada. Então, são situações, são atitudes do Fed em momentos diferentes, mas também com contextos diferentes. E as taxas de hipoteca, elas haviam estabelecido mais de uma dúzia de baixas recordes no primeiro ano, lá que aconteceu em 2020, quando os países estavam fechados. Quando o Federal Reserve, ele simplesmente despejou dinheiro em títulos lastreados justamente em hipotecas. Então, nesse momento, o que nós estamos vendo é que o Fed, então, ele inverteu totalmente a sua posição de liberar dinheiro via impressão de moeda e já começou, então, a descarregar as participações dele, tirando daí liquidez do mercado para conter a inflação. Isso, claro, está provocando o aumento das taxas, que começou em janeiro, com a taxa média começando ali em torno de 3,25% e subindo então a cada mês, é o que nós estamos vendo agora. E houve simplesmente um adiamento, né, no mês de maio com relação a um aumento maior, e só que agora que no mês de junho simplesmente a expectativa é de um aumento ainda agora muito maior. Você vê, então um remédio que não foi tomado ali atrás, de repente agora a dose tem que ser dobrada, talvez, não sei, vamos ver ainda hoje. E veja que os preços e taxas dos imóveis mais altos simplesmente esmagaram a acessibilidade aos imóveis em geral, já que os imóveis eles estão principalmente, né, com preço acima em torno de 20%. Isso eu estou falando em preço em relação média Estados Unidos, tá? Claro que tem locais que estão muito mais. O aumento do preço dos imóveis, quando a gente compara a um ano atrás, em média subiu 20%. Agora, deixa eu te dar um exemplo mais prático.
Por exemplo, numa casa de 400 mil dólares, se você der um adiantamento ou um down payment de 20%, o pagamento mensal da hipoteca, isso em janeiro desse ano, ia estar em torno de 1.400 dólares. Já agora, com essa nova taxa, daria em torno de 1.980 dólares. Ou seja, mais quase 600 dólares de diferença, isso de janeiro para junho. Então, e ó que isso não estou incluindo seguro residencial, imposto ou então até mesmo o condomínio, que vai fazer parte, querendo ou não, dessa hipoteca. Você vai precisar compor isso também. Então você veja que a situação está complicada, esse aumento é brutal e por isso então que, claro, as ações das empresas voltadas para o mercado de real estate tiveram uma correção muito grande quando comparado aos outros 10 setores americanos. Agora, falando da empresa chamada Coinbase, ela anunciou demissões substancial numa mensagem que o CEO dela, o Brian Armstrong, ele trouxe dizendo que ele planeja demitir até 18% da força de trabalho para, claro, garantir que a empresa se mantenha saudável durante a crise econômica que está instalada ou pode vir ainda mais forte para frente. As ações agora que ele está tomando é simplesmente para manter a empresa saudável durante esse momento das grandes correções que nós estamos vendo dentro do mercado cripto. E se você vier comigo agora, vamos dar uma olhada como é que estão as quedas nessas criptomoedas. A Bitcoin já caiu abaixo de 22 mil dólares, já está sendo negociada na casa de 21 mil dólares. Isso que ela já caiu sim, uma correção nos 20 mil dólares também. A Ethereum também na casa de 1.100 dólares. São números que a gente não via há muito, mas há muito tempo mesmo. Então você percebe que essa ideia do que a Coinbase está reduzindo o seu grupo de funcionários está diretamente ligado à necessidade de equalizar os seus custos. Então, só que uma coisa importante, as ações da empresa, elas simplesmente não foram afetadas, pelo menos não por essa declaração. À medida que o mercado financeiro já está vendo essa questão do corte de pessoas de uma maneira mais positiva. Por que mais positiva? Porque ele sabe que cortar números significa então melhorar balanço na hora de trazer então as informações financeiras e contábeis. E por conta, claro, de tudo isso, está demonstrando então que os gestores simplesmente estão fazendo o que eles têm que fazer, administrando e mantendo o foco no futuro das suas empresas. Então significa, claro, que essas empresas estão mantendo o protocolo de defesa das finanças. E isso, claro, sempre vai começar pela redução de pessoal. E, claro, as ações, nesse caso, então, ficaram praticamente estáveis porque o mercado falou, bom, essa notícia já não impacta mais o mercado, já está superada, demonstra então que o gestor da empresa, os gestores estão fazendo aquilo que tem que ser feito. E claro, isso se alinha muito que, por exemplo, a corretora Robinhood já tinha feito esse anúncio de corte e mais, já tinha começado a cortar pesado também, e também a BlockFi, que anunciou também uma redução na casa de 20% dos funcionários da empresa também nesta semana. Agora, veja, existem empresas que também não estão passando por tantas dificuldades assim, mas precisou fazer uma grande mudança na sua estrutura. Por conta disso, eu posso trazer para você a empresa FedEx. Isso, a conhecidíssima FedEx, ela está indo na contramão do mercado, já que as ações subiram 18% depois que a empresa anunciou um aumento de em torno de 53% no dividendo trimestral que ela paga. Agora, os acionistas da FedEx já podem contar com $1,15 por ação a cada trimestre. Mas isso, claro, é apenas metade das notícias que já vem trazendo bons ventos para a FedEx. E isso porque houve também uma mudança no conselho administrativo que somou ainda a ajuda do grupo de investidores ativistas da The Shaw. E eles estão chegando agora tudo junto. É dinheiro junto e nova administração. O novo CEO da empresa, o Raj Subramanian, ele se tornou CEO da FedEx após a saída do Fred Smith. E o fôlego que ele trouxe, esse fôlego novo, né? Ele trouxe não somente o fôlego e o trabalho e a experiência que o Raj tem, mas acima de tudo também junto muito dinheiro para ser injetado na empresa. E claro, dinheiro injetado na empresa significa que essa empresa vai render mais, vai produzir mais, vai trazer mais lucros e vai trazer então, claro, para os investidores mais rendimentos, seja pelo investimento, seja pela questão no investimento no sentido da valorização do preço das ações, mas também no ganho com os seus dividendos. Já a empresa agora Caterpillar,
que é conhecidíssima, claro, no mundo, principalmente pelos icônicos equipamentos amarelos de construção e de mineração que a empresa faz, ela está mudando a sede dela de Chicago, especificamente de Illinois, e que é um estado que foi lar dela, né, por quase um século. E essa é uma decisão simplesmente notável para o líder, para essa empresa, né, que é líder de manufatura, o que é, e principalmente ela é uma das 30 empresas que compõem o Dow Jones, é uma das Blue Chips. E aqui, atualmente, a Caterpillar ela é uma empresa que tem quase 110 mil pessoas como seus funcionários, isso ao redor do mundo, e no ano passado ela gerou uma receita de mais de 50 bilhões de dólares. E eles estão fazendo tudo isso dentro de uma visão mais estratégica para a empresa, que apoia principalmente a estratégia da Caterpillar para crescimento e mais crescimento lucrativo. Não é somente o quanto ela vai ganhar, mas é o quanto vai sobrar no bolso da empresa e daí no caso dos investidores. E isso mesmo, né, nesse contexto, que não importa se de repente ela está tendo incentivo econômico por conta do governo ou não, ela simplesmente está analisando os números e vendo para ela onde seria nos Estados Unidos um local que seria mais interessante em vários aspectos. E veja que ela não é a única empresa, ou pelo menos gigante empresa americana, que tem feito esse tipo de análise mais estratégica. Por exemplo, para citar algumas empresas, a Oracle já fez isso, a Tesla fez essa mudança também, a Hewlett Packard também são empresas que mudaram suas estruturas pro Texas. Isso porque está ocorrendo essa mudança de local geográfico dentro dos Estados Unidos, porque as empresas estão avaliando questões como custos de contratação de pessoal, logística, custos, por exemplo, de fazer novos negócios, e especialmente, claro, nessa situação que, à medida que eles se preparam para, de repente, uma possível recessão, e o Texas, ele é um destino muito atraente, tem se mostrado dessa maneira, pelo menos, devido, claro, aos imóveis que são mais baratos, às regulamentações que são mais flexíveis, às políticas fiscais do governo e, claro, uma força de trabalho tecnológica em cada vez mais expansão. O Texas, juntamente com o Arizona, o Novo México, o Oklahoma, Nevada, eles, só para você ter uma ideia, adicionaram mais de 100 mil empregos industriais desde janeiro de 2017. Isso fazendo a conta, então, de janeiro de 2017 a janeiro de 2020. Isso de acordo com uma análise que o próprio Wall Street Journal trouxe, com base em dados do Bureau of Economic Analysis. E esses números, eles representam 30% do crescimento de empregos nos Estados Unidos no setor manufatureiro e é cerca do triplo da taxa de crescimento nacional. Significa dizer que o Texas, então, está recebendo e está ficando muito feliz com todas essas grandes empresas indo para lá e pagando impostos na terrinha dele. Então, veja, os Estados Unidos, veja, ele não se faz negócio, principalmente, só ou pelo menos somente com base em incentivos que os governos podem estar trazendo. Porque aqui são 50 estados. Então, você veja, não importa se um estado ou outro necessariamente já vai oferecer para essa ou para aquela empresa um incentivo diferente. As empresas tomam decisões independente disso. Tanto que ela não está indo para lá, essas empresas não foram porque o governo do Texas ofereceu individualmente algo de diferente. Não, é um governo que já vinha com uma legislação mais atrativa. E isso vale para qualquer outro estado que queira fazer isso também. Vai atrair da mesma maneira. Então, as análises das empresas, elas são mais macros e por isso, claro, que a mudança das empresas são tão, de repente, comuns e, acima de tudo, até esperadas. Sempre com o foco em potencializar os negócios, junto com, claro, né, reduzir custos e, com isso, tornar, então, os seus números, obviamente, mais eficientes. Agora, claro, você vê, então, como as empresas pensam no futuro, claro, dentro de um país que também ajuda e ajuda muito, não é? Agora vem comigo, vamos dar uma olhada no que está acontecendo em outros mercados também. Agora, no mercado mundial, quando nós olhamos os mercados, olha que coisa interessante, você pode ver que os mercados mundiais em geral estão em vermelho, mas o mercado, os três principais índices americanos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, estão em verde. Opa, agora atualizou? Não, agora o mundo começou então a ser influenciado pela Bolsa Americana, já está ficando bem mais verdinho. Claro que existem aqui na Europa alguns índices que estão em vermelho, mas em geral, como você pode ver, claro, a Bolsa Americana faz escola e influencia diretamente as outras bolsas ao redor do planeta. Agora, vem comigo, vamos dar uma olhada então nos setores em geral. A maioria deles estão em verde, com boas correções. O setor de consumer discretionary, por exemplo, está com uma subida de 1,77. O real estate, que tinha uma queda acentuada nesses últimos 5 dias, também está ganhando 1,22.
Setor de semicondutores, aí, ó, AMD e Nvidia, 1,23. E outros setores aí, como você pode ver. Agora, setores que não está muito bem, é o setor aqui de energia, com uma perda de, também não é tanto assim, em torno de 1%. Os índices, como você pode ver, então, em alta, né? Nasdaq, então, 1,64. Se nós formos, então, para as ações que são mais especulativas, numa seleção que eu tenho aqui, você pode ver que todas elas praticamente estão em verde. Olha só, todas em verde, com uma Lemonade subindo 10%, Roku subindo 10%, DoorDash 7%, Coinbase aqui, ó, subindo quase 7%, Mercado Livre 6,31%, Unity Software 6%, Netflix 6%, e aí vai para cima. Então você pode ver que o mercado está confiando que os números do independente do que virá, se vai ser 0,5 ou 0,75 ou 1, de repente, subindo, eles acreditam naquela perspectiva mais positiva que eu comecei falando para você. Então eles estão com uma visão mais, o mercado inteiro está com uma visão mais positiva do que uma visão mais negativa da subida. E claro, o mercado cripto, todo ele derretendo, porque ele não está muito legal, o mercado está fugindo então de uma volatilidade extrema, mesmo indo para as ações especulativas, mas vamos combinar, né? Se de repente uma cripto simplesmente vai a zero, quem investiu simplesmente perdeu tudo. É diferente de você imaginar que uma grande empresa vá a zero. Tem muito mais interesses e produtos e serviços envolvidos numa empresa. Então, quando você vai investir no mundo cripto, você tem que saber que é uma moeda, mas ela não está lastreada necessariamente dentro de um ativo que vai ter um impacto social muito grande, como se fosse uma questão de um fechamento de uma empresa, por exemplo, não é? Agora, olhando o setor de energia, nós podemos ver aqui que 1/3 dele está com até um aumento decente. Por exemplo, a Antero aqui cresceu 2,43, a Cameco também 0,31, falando de energia em geral, tá? E no caso até mesmo a Petrobras aqui está com um modesto aumento de 0,04. Agora trazendo as mega caps, nós temos aqui então Facebook subindo 1,4%, na outra ponta nós temos uma Netflix saltando quase 6%, também ela estava no chão. A própria Amazon mesmo, que fez o seu stock split e estava lá sendo cotada a 121, 122, de repente caiu a 100, mais ou menos. E agora então já está a 106. Nós vemos um Google a 2%, nós vemos a Tesla a 2% a mais, Microsoft 1,84%. Então são essas mega caps aí estão se mostrando bem fortes nesse momento. Já todo o setor bancário, que também teve grandes perdas nesses últimos dias aí no preço das ações, nós vemos aqui então vamos lá dar uma olhada, um Citigroup aqui subindo 3,36%, um Goldman Sachs 2,64%, Morgan Stanley a 1,9%, Bank of America a 1,72%, e, bom, enfim, só o Chase, o JP Morgan, está em 0,83. Então, essas subidas e descidas em geral, o que nós podemos ver é que vão acontecer muito, principalmente nesse momento que nós estamos olhando da economia em geral. Por isso, então, claro que nesse tempo de incertezas, de mercados em correção, a gente tem que aproveitar para desenvolver a nossa mentalidade de investidor. E para isso, eu diria para você que a gente deveria sempre considerar 3 pontos. E hoje eu quero trazer esses 3 pontos para você. Primeiro deles, não deixe de acompanhar o mercado hoje em dia, mas decida com base no amanhã. Claro que eu não estou falando no amanhã literalmente, né? Mas no sentido de long term, pensando no futuro. Veja que um dos maiores erros que os investidores eles podem cometer em períodos principalmente de volatilidade muito forte é que é você simplesmente enfiar a cabeça de repente num buraco e você ignorar o ambiente que está predominando, esse ambiente de volatilidade. Isso eu falo, claro, porque grandes nomes como Warren Buffett, Seth Klarman, Howard Marks, Ray Dalio e tantos outros mega investidores, eles falam sobre esse tema de você não ignorar o que está acontecendo no mercado, ou seja, acompanhar o que está acontecendo, como você está fazendo agora com esse vídeo comigo, e todos eles falam também para a gente estar de olho não no que acontece no hoje somente, para tomar o que? Decisão, mas simplesmente resistir então a essa volatilidade do mercado no curto prazo e aproveitar os presentes que essas ressacas simplesmente trazem para nossa praia dos investimentos. Não sei se você, quando era garoto, não sei se você já passou por isso, quando ia para a praia, de repente tinha aqueles momentos de tempestade, momentos de ressaca, quando você ia caminhar na praia, de repente você achava um monte de coisa que o mar simplesmente devolvia para você. Então, se você é mais ou menos isso que acontece. Quando tem essas ressacas, quando você chega, você vai encontrar ali conchas bonitas, toda aquela situação que de repente essa ressaca trouxe e jogou no mar. E que quem é esperto simplesmente vai na manhã seguinte a uma ressaca e você vai
vai encontrar ali coisas e até, de repente, ali relógios, situações ali que o mar, alguém perdeu e o mar numa ressaca devolve tudo para a areia e você se chegou cedo, você aproveitou e acabou encontrando esses pequenos tesouros. Isso acontece numa ressaca de uma visão natural, mas no mundo dos investimentos não é tão diferente assim. Por isso então que se você tem foco de repente nos fundamentos de longo prazo das empresas, principalmente, fazendo essa comparação com a ressaca, é mais ou menos a mesma coisa. Ou porque essa ressaca de queda está trazendo muitas oportunidades para a praia em geral. Se você é um investidor inteligente que está fazendo a tua lição de casa, aprendendo, você consegue detectar que as empresas que estão de repente caídas naquele momento da praia ali são empresas boas para investir. E nesse momento a gente constrói então verdadeiras fortunas na hora de fazer investimentos. Então, não é tão difícil de repente você perceber quais serão aquelas empresas que vão sobreviver a essas tormentas que o mercado de vez em sempre aparece, né? Então veja aqui, só um detalhe é importante, o risco é inerente aos ganhos, claro, né? Por isso que grandes embarcações sempre têm mais chances de passar por essas fortes tempestades, muito mais chance do que as menores. Então, empresas de menor capitalização, small cap, mid cap, até large cap podem ter problemas. As mega caps podem também, mas quanto mais dinheiro tem, mais fácil de passar, maior é esse barco. É mais fácil um transatlântico passar por uma tormenta do que simplesmente um barquinho à vela, correto? Então por isso que os investimentos de longo prazo, eles sempre, né, têm aquele foco de ser a melhor forma de investir para a maioria das pessoas. É claro que isso requer estudo prévio para você aproveitar as oportunidades que aparecem. Por isso que se os investidores não possuem as empresas que são fundamentalmente fortes, com vantagens competitivas robustas, e isso eu diria até que, claro, que em primeiro lugar, eles vão ver simplesmente as suas posições de investimento lutando para crescer em um ambiente econômico que é meio hostil. E isso pode ser, claro, uma receita para o desastre dessas empresas que não vão sobreviver. Pode acontecer. Então, agora o segundo ponto já seria revise sempre as tuas ideias, mas se nada mudou dentro dessas empresas que você investe, simplesmente não faça nada. E essa é uma dica do Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett. E ele disse que se os investidores precisam estar continuamente quebrando suas próprias ideias para entender onde estão as fraquezas nos seus portfólios, é esse o objetivo, porque a gente precisa estar quebrando o nosso mindset e reconstruindo sempre, porque cada momento da economia é um momento novo. Nós pegamos a história, entendemos o que aconteceu em vários momentos, mas claro, como eu já dei o exemplo do que aconteceu no passado, e com momentos de volatilidade, onde foi o último momento que o Fed acabou aumentando para 0,75, por exemplo, as taxas de juros, quase 30 anos atrás, significa dizer que agora também se ele aumentar vai ser igual? Não, agora nós temos outras empresas, nós temos outros grandes players de mercado, nós temos uma condição econômica diferenciada, nós temos outros, no mínimo, outros problemas mundiais diferentes do que estava acontecendo naquele momento. Então, você sempre tem que olhar assim. Só que se as tuas empresas você olha e simplesmente você vê que elas estão iguais, então você simplesmente se precisa fazer alguns ajustes somente. E esses ambientes econômicos de mudança constante precisam ser sempre atualizados na nossa vida para a gente olhar pelas lentes daquele momento que nós estamos investindo. Então, isso é algo que todo investidor ele deve considerar em todos os momentos que está investindo. Então pode ser muito sensato quebrar simplesmente aquelas ideias de investimentos existentes para você poder então entender como elas vão lidar agora as empresas com uns novos ambientes, principalmente de alta de inflação, e nesse caso, claro, você vai observar se as empresas que você investe, elas estão muito alavancadas, elas têm muito financiamento necessário para sustentar o negócio delas pelos próximos anos. Então isso importa muito você estar de olho naqueles pontos relevantes na hora de fazer uma análise das empresas para entender a qualidade interna de uma empresa. Por isso então que os pontos como profit margin, liabilities, net income, cash flow, são todos eles muito relevantes. Nunca esquecendo, claro, do chamado moat que essas empresas têm em relação aos seus concorrentes. Isso faz toda a diferença na hora dela proteger as suas estruturas contra os concorrentes. Isso aí é muito importante você sempre estar de olho nos números das empresas e
como essa empresa é forte em relação ao mercado que ela atua. Claro que com as taxas de juros subindo substancialmente, né, não acho que seja de repente irracional dizer que as empresas altamente alavancadas elas vão precisar então se cuidar com relação ao financiamento via empréstimo das operações delas, né? E isso quando você olha então, por isso que eu falei a ideia de você olhar essa característica das empresas que estão muito alavancadas, né? Porque elas vão sim ter que começar a lutar com então ganhar mais, só que esse ganhar mais vai estar voltado também por pagar maiores taxas de juros de dinheiro que elas emprestaram para manter suas estruturas. Isso significa, claro, que vai retirar então o que ganhos das empresas e menor lucro são empresas também menos interessantes para os investidores. Significa que elas vão ter mais correções nos seus preços de ações. Então aqui, claro, vale você saber também, né, que à medida que os fundos de capital de risco e private equity, eles começam a recusar e se tornam mais cautelosos no que se refere a oferecer dinheiro para essas empresas, nós vemos também que as avaliações nos mercados privados, eles acabam impactando também direto no preço das ações, porque as empresas ficam sob pressão. E diga-se de passagem, né, que esta é simplesmente uma tendência que já está se espalhando pelos mercados, como a gente já vê, então, no que se refere àquela dificuldade das empresas startups, por exemplo, em levantar recursos. E, claro, as que já conseguiram também estão sendo muito cobradas por resultados, é óbvio, né? E também por enxugar gastos, a começar por eliminar pessoas. Isso então lá no Vale do Silício já tem mostrado muitas startups que estão cortando e cortando com força. Então significa dizer que o empréstimo já não fica tão fácil e aquele que fica mais caro e ainda assim por trás vem muitas exigências de quem está emprestando dinheiro. Já o terceiro aspecto seria jogue fora o que não te interessa e se abasteça das promoções. Algumas semanas atrás, a varejista de carros usados chamada Carvana, ela tentou levantar novos fundos de investidores, claro, para sustentar as perdas que ela está tendo. Só que o mercado, inicialmente, ele simplesmente recusou os termos que a empresa estava oferecendo e forçou a empresa a oferecer uma taxa de juros significativamente mais alta nos seus títulos. E claro que a família ainda por trás da empresa teve que intervir com investimento pessoal. E por conta disso, claro, você vê então que tiveram que ceder de todos os lados. Então o que nós vemos que parece sensato que os investidores eles destruam aquelas ideias existentes que têm para ver de repente se podem essas empresas que estão investindo ou que já investem ou que querem investir, se elas vão então sobreviver a essas turbulências econômicas que atualmente está envolvendo todos os mercados. Então se você simplesmente não pode analisar, você não pode entender, você não sabe o que está acontecendo, não tem mal nenhum de repente você vender um ativo que você tem e simplesmente encontrar uma oportunidade melhor de algo que você conhece. Então, nesse caso, você estaria então mais protegido de uma liquidação em massa, de repente, de um ativo, de uma ação que você vê como essa empresa teve que vender, pegar dinheiro do mercado mais caro, até fazer aporte pessoal maior, e isso, claro, significa aí que vai ter um impacto no balanço dessa empresa, o que vai deixá-la menos interessante para os investidores, o que, claro, vai fazer com que haja uma venda das ações, reduzindo o preço dessas ações. Então, dentro desses critérios de venda, às vezes que a gente fala de ativos, por exemplo, um deles, né, eu sempre falo que é você analisar as suas perspectivas iniciais quando você fez o investimento. Por isso, então, que os investidores eles devem deixar simplesmente em paz aquelas empresas que eles confiam, né, claro, sabem que são grandes empresas, e procurar ao tempo, né, se já conhece as suas empresas, já investe e por conta disso o número de empresas para você investir deveria ser aquele número de empresas que você consegue cuidar, analisar, entender e dentro dessa situação toda você simplesmente ser seletivo, né? E por conta, claro, dessa situação toda, à medida que você aprendeu essa lição de casa, você aplica ela e daí você analisa então se tem outras oportunidades no mercado e, claro, até compra mais ações das empresas que você já tem, à medida que você já as conhece e acredita sim no futuro dessas empresas, das tendências que elas têm. Então, uma coisa é fato, não adianta tentar cronometrar o mercado. Se uma ação caiu para um nível de repente que parece atraente, pode ser um excelente investimento.
dentro da tua perspectiva, tuas estratégias de investimento. Com isso em mente, claro, né? Eu diria para você que quando você analisa e vê que é um bom investimento, você tentar escolher o fundo do poço, não vai dar certo, porque você não vai saber qual é o fundo do poço, ninguém sabe. Então, com isso em mente, eu diria para você que se você olhar, claro, esses 3 aspectos que eu já te falei, você consegue então sobreviver e fazer dinheiro nesse momento conturbado do mercado. Então, lembre, primeiro ponto, mantenha o teu portfólio com uma visão de longo prazo. Ponto 2, revise sempre a tua ideia, as tuas estratégias de investimentos, mas claro, se nada mudou, não faça nada, espere. E terceiro ponto, claro, adicione ações de uma maneira muito seletiva, quando elas caem a níveis que de repente para vocês são interessantes, simplesmente você faz o custo médio comprando mais. Atualmente, claro, a gente está vivendo num ambiente muito repleto de incertezas e o mercado não gosta de incerteza. Agora, os próximos 2 meses, eles podem trazer ainda mais dessas volatilidades, à medida que importantes decisões, principalmente do Fed, como hoje, elas vão fazer parte desses próximos meses, não somente de hoje, mas os próximos meses até o final do ano, eu diria. Eu falo 2 meses, mas eu acredito que até dezembro a gente vai ver muita movimentação mesmo. Veja que o relatório do PIB do segundo trimestre e outros indicadores macroeconômicos, né, que provavelmente vão refletir essa questão da desaceleração da economia americana e da questão do corte de pessoas nas empresas, isso tudo impacta direto nas decisões dos investidores. Então os investidores vão ter a sua paciência e convicções muito desafiadas. Claro que paciência e controle dos seus impulsos são os 2 atributos mais importantes que os investidores de longo prazo eles devem sempre estar praticando. Por isso que enquanto a gente espera, é muito prudente manter o dinheiro em caixa para você participar totalmente então da volatilidade e daí aproveitar as oportunidades que o mercado sempre traz para você. Como eu falei, acontece nas ressacas do mar. Então perceba que todos os investimentos eles vão trazer algum risco também, mas a diferença entre especular e investir ele está diretamente, claro, no retorno que você espera para você. Só que tem um detalhe, a especulação geralmente ela descreve assim cenários em que há uma grande chance do investimento gerar grandes perdas, mas também, claro, investimentos podem resultar em grandes lucros. Só que tem outro ponto aqui. Investir geralmente, né, se refere àquelas situações em que um indivíduo ele pesquisa um ativo e ele coloca o dinheiro nele à medida que ele acredita naquele ativo, no que ele pode retornar. Então, quando você tem essa esperança de que os preços subam a um valor de repente razoável para você vender ou simplesmente para você esperar ao longo prazo cada vez mais acumular, você está usando uma estratégia chamada de longo prazo, que, como eu já falei aqui nesse vídeo, é a melhor estratégia para qualquer pessoa que simplesmente não vive de mercado financeiro, mas quer fazer seu dinheiro, então, multiplicar mais no longo prazo. Porque no curto prazo, esse mercado financeiro é sim uma loucura. Seja bem-vindo, eu diria para você, welcome to the jungle, acompanhe hoje as notícias, mais do que eu já falei para você hoje, e claro, muito obrigado pelo teu tempo. Se gostou do vídeo, aproveita, já dá um like, manda para mais alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, e vamos ver, vejo você então no próximo Money Talk. Bons investimentos, tchau!